bom dia! Espero que bastante aluno esteja me vendo, né? Tem dia que muita gente vê, tem dia que não, mas vai ficar gravado, aí eu coloco de volta aí. Então vamos lá, vamos começar com matemática, que é mais fácil e mais rápido, daí depois a gente passa para português, que português vai demorar um pouco para a gente explicar tudo. Então em matemática a gente tinha 6 problemas para resolver, todos de multiplicação e eram muito fáceis, né? Então, primeiro, a organização de um campeonato de futebol recebeu a inscrição de 14 equipes. Se cada uma tinha 12 jogadores, quantos atletas se inscreveram? Então, era fácil, era só fazer 12 vezes 14, né? Então, vamos ampliar aqui para a gente ver a conta? Não amplia? Vamos ver aqui se amplia. Não está querendo ampliar. Bom, mas o que eu tô querendo mostrar é isso aqui, ó. Que 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Aí, quando eu vou multiplicar o 1, que é da dezena, eu tenho que pular a casinha da unidade, porque a unidade já foi multiplicada pelo número 2. Então, eu coloquei um x para anular a casinha da unidade. E começa, então, com o número 1 multiplicando na casa da dezena. Tá? Observem que 1 vezes 4 é 4 e ele está na casa da dezena. E aí, 1 vezes 1, 1 vai para a casa da centena. Aí depois é só você fazer a sominha, né? 8 com mais aquele x vai dar 8 mesmo. 4 com 2, 6 e 1 com mais não tem ninguém para somar vai dar 1. Então, a resposta certa era 168, letra B. Toda semana, Ricardo coloca R$5 no cofrinho. Quantos reais ele terá juntado após 12 semanas? Então, era muito fácil. Você poderia fazer 12 vezes 5 ou 5 vezes 12. Então, nós vamos pelo mais fácil, que é 5 vezes 12. 5 vezes 2, 10, subiu 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, ele consegue, no final de 12 semanas, juntar R$60. Resposta B. Número 3. Um pacote de balas contém 14 unidades. Quantas balas existem em 5 pacotes? Super fácil. Você põe o 14 lá no cantinho e vai multiplicar por 5. 5 vezes 4, 20. Vai subir 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2 que subiu, 7. Então, você vai ter um total de 70 balas. Ok? Número 4. Todos os dias o Raul dá 2 voltas correndo ao redor do parque. Quantas voltas ele completa em uma semana? Eu disse para vocês que a semana é considerada 7 dias. Então, seria 7 vezes 2 voltas ou 2 vezes 7, que vai dar 14. Então, ele deu 14 voltas em uma semana. Resposta C. Número 5. Para fazer uma receita de bolo, a dona Luzia usa 5 ovos. Quantos ovos ela vai precisar para fazer 8? Então, cada bolo usa 5, se eu vou fazer 8, 8 vezes 5, 40. Resposta C, 40 ovos. E depois a gente tem aqui, um pacote de papel higiênico contém 8 rolos. Quantos rolos a dona Matilde levará se ela comprar 6 pacotes? Então, seria 6 vezes 8, 48. 48 unidades, 48 rolos, resposta D. Perfeito? Todo mundo acertou essa? Eu fiquei feliz que muita gente fez, né? Muita gente mesmo fez a nossa lição. Aí agora a gente entra em português, que a gente tem uma tarefa mais difícil, que é compreender o texto. A partir agora do quê? Das nossas atividades de vocabulário. Se eu não tiver um vocabulário bom, eu não consigo entender o texto. Certo, pessoal? Por isso a gente fez esse estudo das palavras que eu achei mais difícil, porque as outras eu acho que dá para entender legal. A primeira questão era quantas estrofes tinha a nossa música, né? A música, eles não ligam para nós. A resposta correta era 24 estrofes, uma música muito grande, enorme, tá? Então, a questão número 1, a resposta era 24 estrofes. A atividade número 2 já era o vocabulário, a gente teria que fazer
a pesquisa, né, no dicionário. Por que dicionário é melhor, pessoal? Porque a gente fica naquele vai e vem procurando a ordem alfabética e aquilo é até estimulante, é excitante pra gente achar. Se a gente estivesse na sala de aula, faria competição, né? Todo mundo com o dicionário e a gente correndo atrás para ver quem conseguiria achar primeiro a palavra. Mas nós não estamos, né? E eu sei que muita gente acabou apelando para o Google. Não é muito positivo isso, mas tá valendo. Então vamos para a explicação de neonazista. Não é somente o vocabulário, mas eu vou explicar aqui porque ele é muito complexo, assim, tem muita coisa que envolve essa palavra. Então o neonazista é como o período nazista, sabe? Como o nazismo alemão. Então, para quem não sabe o que é o nazismo alemão, foi um período muito negro, muito triste na história da humanidade, onde Adolf Hitler comandou o exército da Alemanha para eliminar, né? Para acabar, para matar, para extinguir várias pessoas, né? Que existiam e que ele não concordava, porque ele sonhava com uma população pura, uma etnia pura, ou seja, ele queria essa raça ariana que se fala, que tinha surgido há 8.000 anos, né? Lá por volta da Europa, vindo da Rússia. Esse pessoal era de lá. Depois a gente pode pegar um mapa para vocês terem noção da onde, de que lugar a gente está falando. Então, para o Adolf Hitler, esse povo chamado ariano era o que deveria permanecer, era quem tinha direito de viver. Então ele não queria mistura de povos, ele não queria, ele queria essas pessoas, ele achava que essas pessoas eram mais inteligentes e elas eram as dominadoras. Então ele matou um monte de gente. E os soldados alemães, como trabalhavam a serviço dele, obedeciam, né? E até acreditavam. Ele chegou assim, a comandar exércitos de lunáticos que acabavam pensando como ele, porque ele foi um lunático, um louco. Então, é uma página muito importante na história da humanidade, essa história do nazismo, que depois, mais pra frente, vocês vão estudar, porque vocês ainda são muito criança para saber. E acho que é só importante vocês saberem isso, que Adolf Hitler foi um homem que liderou o movimento nazista, né? Era esse o nome do movimento, e esse movimento eliminou, matou multidões, assim, milhões de pessoas. Depois eu posso passar esses dados direitinho para vocês. Mas assim, a princípio agora é importante você entender isso, que Adolf Hitler liderou esse grupo de militares e um movimento chamado nazista, que eliminou muitos judeus, muitas pessoas inocentes, ele matou uma infinidade de pessoas, tá? Então foi uma época negra na história da humanidade. E os neonazistas, o que eles são? Nada mais do que dissidentes do nazismo. Eles são pessoas que se inspiraram nesse movimento, que tem mais ou menos os mesmos ideais. Esses neonazistas, os principais alvos de discriminação deles, porque eles são impiedosos, eles judiam das pessoas, eles maltratam, eles praticam violência contra pessoas que são comunistas. Quem são comunistas? Aquelas pessoas que têm um ideal político de comum, todo mundo igual, de igualdade, que todo mundo tem que ter, por exemplo, o mesmo padrão de vida, né? O comunista, ele não concorda que as pessoas tenham uns muito e outros nada. Ele quer que tudo seja igual, distribuído de forma igual. Entendeu? Então, eles praticam atos criminosos contra os comunistas, contra judeus. Quem são judeus? Judeus são as pessoas que são descendentes, né? Natural lá da Palestina, nasceram lá na região de Palestina, Israel, chamada tribo de Israel, tribo de Judá. E eles têm a religião, né?
que acredita em Jeová, Javé, um Deus único, o Deus único criador. O que então o Hitler fazia? Ele matava esses judeus devido à crença religiosa deles, né? Ele não concordava e ele matava essas pessoas. Os neonazistas também perseguem judeu, perseguem índio, perseguem negros e os homossexuais. Então, eu não sei se consegui explicar para vocês o que é neonazista, tá? Não é coisa boa, não é coisa positiva, é coisa ruim. E é isso que a música lá fala, tá? Ela critica esse grupo de pessoas. Então, os neonazistas, esses neonazistas, eles estão espalhados pelo mundo, fazendo esse tipo de violência, discriminando pessoas, agredindo, né? Como depois aparece aqui no nosso texto, espancando, aterrorizando, né? Então, por isso que a gente está estudando cada palavra dessa. Então, acho que deu para entender o que é neonazista. Vamos agora para alegar. Alegar significa dar provas, justificar, afirmar alguma coisa, tá? Engravatados. Engravatados são as pessoas que usam o terno, gravata, que andam enfeitado, bem vestido, né? São vistosos, com pretensões de pessoas importantes. É aquele homem chique. Na realidade, essa pessoa engravatada, né? Ela quer representar para nós pessoas que parecem ser de bens, pessoas cultas, finas, que ocupam altos escalões do governo, altos empregos públicos, pessoas bem-sucedidas, né? Normalmente essas pessoas, elas têm algum poder na sociedade, seja político ou seja comercial, mas os engravatados são tidos como as pessoas de poder, tá? Espancar seria surrar, bater, né? Dar pancadas. Esse espancar é aquela surra muito forte, violenta mesmo, que deixa marcas que muitas vezes a pessoa até nem sobrevive a um espancamento, tá bom? Aterrorizar. Aterrorizar seria encher de terror, colocar medo extremo em alguém, tá? Aterrorizar. Colocar pressão ao ponto que a pessoa fique em pânico, tenha muito medo. Deu para entender? Brutalidade. Brutalidade significa agir, né, de maneira violenta, bruta. É uma ação violenta e desumana. É violência. Profecia. A profecia seria uma espécie de previsão do futuro. Seria você prever algo que vai acontecer, né? Normalmente eram os dons dados aos profetas. Eram dons de Deus. Os profetas, eles tinham a visão do que ia acontecer. E aí eles profetizavam, eles contavam isso a outras pessoas. Profetizar é contar aquele recado, aquela visão que ela teve do futuro, certo? Chantagem. Especulação. Especulação seria você se envolver em um negócio, uma trama comercial envolvendo dinheiro, mas aonde o lucro vem muito fácil e de alguma maneira ela vai prejudicar alguém. Então, especulação é uma espécie de comércio ilegal, errado, tá? É você tirar proveito de uma situação, tá? Uma coisa assim que não é honesto. É você ganhar muito dinheiro fácil. Daí depois a gente vem com chantagem. Chantagem também envolve dinheiro, envolve atitudes. É você extorquir dinheiro sobre uma espécie de ameaça, de você revelar o segredo de alguém, né? É uma troca de favor, mas é uma troca de favor desonesta, tá? Por exemplo, vamos falar uma coisa bem boba, bem babaca. Um colega pegou o lápis de outra pessoa. Aí eu vi.
Aí eu falo pra ele assim, ó, eu vi que você pegou o lápis dele. Então, eu fico quieta, eu não vou contar. Mas então você vai ter que fazer um favor pra mim. Você vai ter que ir lá na diretoria, entregar um caderno, fazer alguma coisa. É uma troca de favor, uma troca de favor. Eu sei que você fez algo errado, aí eu me calo, eu não conto pra ninguém, mas você vai ter que fazer algo em troca. Ou eu cobro em dinheiro o favor que eu vou te fazer para esconder a coisa errada que você fez. Então, fazer chantagem não é algo tão difícil de vocês entenderem, é uma coisa que a gente vê aí no dia a dia. Reputação. A reputação é a personalidade, é o perfil de uma pessoa. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com a sua reputação. Eu, como professora, tenho que ter uma reputação boa. Eu não posso ser uma pessoa de má reputação. Eu tenho que fazer as coisas certas, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser um modelo de honestidade, de fazer as coisas certas. Então, a reputação é o perfil. A reputação pode ser boa, pode ser ruim, né? Então, eu posso estar falando de uma pessoa que tem uma vida boa e honesta, ou também posso falar a reputação de um bandido, de uma pessoa que é desonesta, que é criminosa, que faz as coisas erradas. Então, reputação é o perfil da pessoa, do seu caráter, da sua hombridade. Ou ela é boa, ela tem uma boa reputação, ou ela tem uma má reputação. Ou ela é boa ou ela é ruim. Fácil de entender? Contestar seria a gente debater, né? Contestar uma ideia. Por exemplo, eu acho legal voltar às aulas segunda-feira. Mas tem gente que vai contestar, tem gente que vai falar que não é bom ir às aulas segunda-feira presencial, que é perigoso, entendeu? Então, contestar é você ter uma opinião sobre uma coisa e outras pessoas terem outra opinião. Então, refazendo o exemplo, segunda-feira vai ter aula presencial. Eu acho ótimo. Já o João, a Maria e o Carlos acham que não, acham perigoso e eles não concordam. Então, quando você contesta, quando você discute uma opinião, você está debatendo, você está contestando. Quando você não concorda, você está contestando, tá? Não é você abrir um debate e todo mundo concordar. Aí não é contestação. Contestação é quando você tem uma opinião e as pessoas que vão contestar, elas apresentam outra ideia diferente da sua, quando elas não concordam, certo? O que mais? Então aí no vocabulário acabou. Aí a gente teria que fazer a leitura, número 2 aí. 3, seria número 3. Copiar, né, o refrão da música, que é aquele pedaço que se repete. Gente, o pedaço que só repetia inteirinho, igualzinho, era esse. Tudo que eu quero dizer é que eles não ligam pra nós. Tudo que eu quero dizer é que eles não ligam pra nós. Tudo que eu quero dizer é que eles não ligam pra nós, tá? Esse era o refrão. Número 4, qual o título da música? Em português, porque a gente viu a versão dela em inglês, mas não nos interessa em inglês. Interessa só ouvir, né? Mas a leitura não interessa, porque a gente não estuda inglês ainda. O nome da música era Eles Não Ligam Para Nós. Quem é o autor da música? Michael Jackson. Inclusive, estava lá no finalzinho. Se vocês lessem a música toda, vocês iam ver que estava lá no finalzinho. A número 6, precisaria ter assistido a aula anterior, né? A aula de segunda-feira, onde nós vimos os vídeos onde foi comentado o local, onde foi contada a história da vinda do Michael Jackson para o Brasil. Então, foi exibido o videoclipe e gravado, né, logicamente, em Pelourinho, né, que é aquele bairrinho no centro ali de Salvador, né? Eu errei ali, viu, gente? Eu pus na Bahia, mas é Salvador, tá? Vamos colocar lá, Salvador. Acrescentem aí. Então, é Salvador, no Pelourinho. Pelourinho é um bairro, uma vilazinha ali, umas ruas. É o centrinho de Salvador, onde tem um monte de lojinhas, onde tem lanchonetes, bares e restaurantes. E depois foi
completado o vídeo no Morro de Santa Marta, que é no Rio de Janeiro. Então, Salvador e Rio de Janeiro, ambas são no Brasil. Perfeito? E aí, para número 7, nós temos que, para gravar esse videoclipe, houve a participação de uma banda. Quem foi essa banda? Que até eu falei para vocês que tinha 215 percussionistas. A banda é o Olodum, a minha paixão, gente, que eu sou fã deles. Olodum é o nome do grupo musical, certo? E depois, número 8, era para nós fazermos o antônimo da frase. Tudo o que eu quero dizer é que eles não ligam para mim. E aí a frase no antônimo seria... Tudo que eu não quero dizer é que eles ligam para nós, né? Tudo que eu quero dizer é que eles ligam para nós. E a última, que era número 8, o antônimo, né? Que seria o contrário do mal. Todo mundo ficou mal. Mal com U é o contrário de bom, tá? Mal com U é o contrário de bom. Aqui. Essa é a questão. Mal com U é contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Ok? Então, se eu falar assim, Josué é um homem mau. É com U. Se eu falar Josué é um homem bom, certo? É o contrário de mal. Mas se eu falar assim, ó, Josué passou mal. Josué passou mal. Está relacionado à saúde dele. Ele teve um mal-estar. É com L. E se eu for falar o contrário, Josué, ele está bem. Ele não está bom, ele está bem. Ele está se sentindo bem. Hoje, Josué está se sentindo bem. Ontem, Josué estava se sentindo mal. Aí é com L. Então, mal com L é bem. Mal com U é bom. Ok? Vou sair, porque eu vou explicar para um pessoal que ainda não consegue entender que às vezes nem todo mundo vê eu na bolinha. Mas aí depois a gente tem a bolinha no YouTube, tá bom? Eu passo de novo para vocês no YouTube. Beijo aí, eu já volto com a atividade de hoje.